Você gostaria de saber qual é o risco de suicídio quando o paciente ele é diagnosticado com um transtorno bipolar? Então, vem comigo que rapidinho nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse tema, logo depois da vinheta. Seja quando a gente estuda prevenção de suicídio ou quando a gente estuda as características do transtorno bipolar, a gente vai descobrir os dados científicos que evidenciam um risco elevado de suicídio dentro desse quadro. Mas qual seria a causa desse risco elevado de suicídio? Bom, primeiro a gente tem que entender que o transtorno bipolar, ele tem várias características bem específicas. Uma delas é a fase de mania, porque o transtorno bipolar ele se caracteriza essencialmente por duas fases: a fase de mania ou hipomania e a fase de depressão. Essas duas fases elas podem se alternar entre dias, semanas, meses. Isso vai depender muito do diagnóstico, do quadro e até mesmo do tipo de transtorno bipolar. Então a gente está falando aqui da mania clássica, que é o bipolar do tipo 1. Nessa mania, o que é a mania? A mania é um estado onde o indivíduo tem tudo muito exacerbado, muito acelerado, é tudo demais, em demasia. É muita energia para fazer as coisas, começam muitas atividades novas, não termina essas atividades, as coisas ficam ali pelo meio do caminho. Um impulso muito grande, muita impulsividade para compras. Compra demais, faz muitas dívidas, não avalia de forma crítica se está podendo realizar aquela compra. Uso muito exagerado de bebida alcoólica e talvez outras drogas, dentre elas as mais comuns, cocaína e maconha. Compulsão por sexo, um aumento muito grande da atividade sexual do indivíduo. Além de um pensamento acelerado, a fala acelerada. Às vezes o pensamento da pessoa é tão acelerado que ela não consegue acompanhar com a fala. Então muitas vezes a pessoa ela começa no assunto, termina no assunto completamente diferente. Você não vê o encadeamento de ideias ali do indivíduo. Além disso, essa muita energia diminui o quê? A necessidade de sono. É uma pessoa que muitas vezes tem pouquíssima necessidade de sono, dorme pouco e não se sente cansado no dia seguinte. O risco está justamente aí. Como é tudo muito exagerado, esse paciente, ele em várias ocasiões ali vai estar se colocando em risco, vai estar colocando a sua integridade em risco. É muito comum, por exemplo, pacientes com transtorno bipolar em fase de mania que dirigem de forma muito imprudente. Muito mais imprudente do que normalmente as pessoas conduziriam um veículo. Se coloca em situações de risco sem avaliar, de repente vai para um lugar perigoso, briga com pessoas na rua, até porque na mania a irritabilidade do indivíduo ela é muito exacerbada. Então essa pessoa ela pode estourar ali com qualquer pessoa, a qualquer momento, e sem motivo algum, ou por motivos totalmente pífios. O risco de suicídio está quando essa fase de mania ela começa a dar uma escalada aí que tanto a pessoa ela começa a se colocar em risco, quanto o próprio indivíduo ele começa a ter sofrimento por conta dos sintomas que ela está experienciando. Vivenciar tudo isso tanto pode trazer uma falsa sensação de bem-estar para a pessoa, porque às vezes a pessoa sente, eu posso tudo, e sente essa coisa de posso fazer qualquer coisa, mas acaba não fazendo de fato nada ali muito concreto, porque os projetos muitas vezes não são concluídos, ou se foca numa coisa e esquece o resto do mundo. Mas também tem o fato de que esses comportamentos de risco, como o uso excessivo de drogas, a direção perigosa, brigar com pessoas na rua, fora os pensamentos, esse encadeamento de pensamentos acelerados, os pensamentos negativos, vão trazer sofrimento para o indivíduo e vão elevar o risco de suicídio. Essas pessoas têm uma questão que elas vão entrar em conflito com quem está ao redor. Geralmente amigos, familiares, as relações são bem mexidas, conturbadas, estremecidas. E todo esse sofrimento acumulado também vai potencializando a dor do indivíduo e os pensamentos suicidas. Ao longo de anos,
isso vai elevando o risco, e o risco de suicídio ele vai também sendo aumentado por conta de outros fatores, como histórico de suicídio na família, tentativas anteriores de suicídio, se a pessoa tem um histórico de uso de dependência química, né, uso de drogas. Por isso que é importantíssimo quando o paciente que já é diagnosticado com transtorno bipolar está na fase de mania, ele ser acompanhado direitinho, ele fazer uso corretamente da medicação para tirar ele da crise. E caso você não seja diagnosticado ou conheça alguém que tem algumas dessas características que possa ser mania, conversar com essa pessoa para que essa pessoa busque um atendimento especializado para que ela possa ser avaliada e ser determinado se realmente ela preenche os critérios para o quadro de transtorno bipolar. E para finalizar, só reforçar que um dos principais componentes do transtorno bipolar, que é a impulsividade, que é essa coisa de eu não vou passar pelo crivo da consciência, eu só ajo, né? É o impulso de agir ali conforme o que está sentindo, o que está desejando no momento, sem avaliar o que é que pode acontecer depois. Então é muita impulsividade, e essa impulsividade é que coloca o paciente em risco. Muito obrigado a você que chegou até aqui no vídeo. Coloque aí nos comentários as suas dúvidas, sugestões sobre temas da psicologia, saúde mental, se você quer saber mais sobre transtorno bipolar ou outros temas. Compartilhe esse vídeo para que essas informações cheguem a quem precisa, quem possa se beneficiar delas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo!